Eu tenho uma sensação, você que é especialista vai falar, de que a Ucrânia só se defende. Ela não consegue fazer um contra-ataque contra a Rússia. E aí, até essa questão do que eu vi essas notícias esses dias, de que a Ucrânia estaria liberada para utilizar mísseis americanos de longo alcance, o que eu imaginei? Bom, agora a Ucrânia, então, talvez vai contra-atacar a Rússia, porque a gente vê que a população civil na Ucrânia está sofrendo muito. E acaba tendo uma pressão ali dentro, interna também. Agora, se a Ucrânia atacasse a Rússia e acabasse, por certo ponto, ninguém torce por isso, mas afetando os civis, o dia a dia ali do povo russo, que talvez o Putin teria uma certa pressão. Mas eu não vejo. A Ucrânia ela não pode contra-atacar a Rússia, digamos, atirar mísseis dentro do território russo? Ela é proibida, isso? A gente tem um problema grave de percepção, talvez de moralidade ou de valores no mundo. Então, o mundo livre, democrático, ele quer lutar ou ele quer conviver com outros grupos de países que não respeitam nenhuma das regras de nada e quer adotar limitações para si próprio para lutar uma regra de vale tudo. Então, assim, o Ocidente vai entrar em guerras, né? No caso a Ucrânia ou no caso Israel, e aí se impõe um monte de restrições para você travar uma guerra. E veja que loucura. O que é a palavra guerra? Guerra é guerra. Guerra, se você está em guerra com alguém... Vale tudo, né? Isso, só existe uma métrica. Ou eu, ou o meu inimigo. Então, o seu objetivo na guerra é eliminar o seu inimigo. As pessoas, elas não conseguem conceber, elas falam essa palavra e elas não entendem o que é guerrear. Você não guerreia para deixar o outro desconfortável. Você entra em guerra quando você não tem mais outros meios de conseguir aquilo que você quer, e a guerra você está ali para eliminar, matar, acabar com o seu inimigo. Se você entrou em guerra, você está pronto para matar o seu inimigo. Se você é proibido de matar o seu inimigo, você é um palhaço dentro de um ringue, porque o seu inimigo está tentando te matar e você não pode matá-lo. Então, que raios de lógica de combate é essa? E essa é a lógica de combate que o Ocidente, Europa, Estados Unidos, por diferentes grupos, em diferentes argumentos, impõe a Israel e a Ucrânia. Então, como que eles impõem isso para a Ucrânia? Não queremos criar, não queremos escalar com os russos, vai devagar, não ataca eles, não vou te dar armas. E aí os russos vão lá e fazem o quê? Pedem equipamento eletrônico da China, pedem dinheiro via compra de petróleo e gás da China, pedem drones do Irã, pedem munição, mísseis e soldados da Coreia do Norte. Soldados norte-coreanos estão lutando ao lado dos russos contra a Ucrânia. Isso não me parece que esses 5 países do eixo das ditaduras estão de brincadeira, enquanto o Ocidente está de brincadeira. Seja com republicanos ou trumpistas em relação à Ucrânia, e aí eles têm a posição invertida em relação a Israel, querem dar autonomia, força e apoio total a Israel e irrestrito, e aí os democratas não querem dar apoio total e restrito a Israel e também não têm coragem de dar apoio total e restrito à Ucrânia, e os republicanos sequer querem dar qualquer apoio à Ucrânia. Então percebe, é muito difícil desses países lutarem guerras e vencerem os seus inimigos. Então você está virando para o seu amigo, para o seu aliado, para aquele que compartilha dos mesmos valores, do mesmo sistema político, com os seus defeitos. Óbvio, a Ucrânia é corrupta? Claro que é. Mas ela ainda assim é uma democracia. O Brasil é corrupto? É. O Brasil não é uma democracia? É. A gente não é a Rússia. Nós não somos o Irã. E se estão preocupados, se as pessoas estão preocupadas que a Ucrânia é corrupta ou que o Brasil é corrupto, desculpa, vai lá na Rússia. Rússia é um dos últimos países do mundo, um dos no ranking de corrupção do mundo, um dos países mais corruptos do mundo inteiro. Ninguém chega aos pés
da corrupção da Rússia. Não chega. Se a gente acha que o Brasil é corrupto, é porque ninguém conhece a Rússia. A Rússia é um dos países mais corruptos do mundo. Transparency International publica um ranking que chama de Corruption Perception Index, que é o índice de percepção de corrupção no mundo. Vai lá olhar a numeração. Qual é o ranking da Rússia e qual é o da Ucrânia e qual é o do Brasil, enfim, dos outros. Então, isso não é um argumento, não vamos ajudar a Ucrânia porque eles são os corruptos. Bom, eles são corruptos, eles têm um monte de problema, mas eles ainda assim são uma democracia. Eles precisam de ajuda incondicional, precisam de armas e precisam estar fortes para segurar a Rússia. A única coisa que vai conter aquele projeto todo que eu falei que ninguém vai mudar a cabeça do Putin é ele perder. Perder. Acordar, perder, acordar no dia seguinte, perder de novo, acordar no outro dia, perder, derrotado, acabou. Não tem mais como você continuar com o seu projeto. Seu projeto é um fracasso. Então, não existe nada que você vai fazer por diálogo, por conversa, por passar a mão na cabeça, por apaziguar o Putin, que você vai fazer ele parar. Quanto mais disso você fizer com ele, mais ele vai se sentir fortalecido, determinado e certo de que ele está enfrentando um bando de fracos, um bando de bobos, um bando de covardes que não tem capacidade de enfrentá-lo de verdade. E ele não vai respeitar, e vai falar assim, beleza, se eu não respeito, eu vou extrair mais, porque... Você não acha que o Trump entrando agora pode ser que isso gere mais medo? Se o Trump vai dar a Ucrânia para ele, como é que vai gerar medo? Vai facilitar a vida do Trump, né? Aí o que eu te pergunto, professor, é o seguinte... Não, do Putin, né? Você não acha, então, que os Estados Unidos, vamos falar assim dos partidos lá, republicano, democrata, eles enxergam a Rússia como uma grande ameaça e preferem não lidar com a Rússia, mas, por outro lado, lá em Israel, eles enxergam ali o Hamas como um grupo terrorista e ali eles querem... Opa, não, ali a gente precisa atuar. Mas a Ucrânia, eles estão deixando a Ucrânia meio abandonada, digamos assim. Os democratas não abandonaram totalmente a Ucrânia. Eles quiseram dar ajuda, dar dinheiro, e os republicanos não quiseram. No último minuto, os republicanos entenderam que aquilo era grave e acabaram votando a favor, e a ajuda foi. O Trump não vai querer dar ajuda. Pelo menos é isso que ele indica. Ele vai ser muito pior do que os democratas foram. Os democratas não foram suficientemente fortes como precisaria ser, mas os republicanos serão ainda mais contidos com a Ucrânia. Com Israel é diferente. Os democratas ajudaram bastante, o Biden ajudou muito, mas também segurou as rédeas em alguns momentos. O Trump dá indícios que ele não vai segurar as rédeas. Então, ele não usa a mesma métrica para todas as situações. E eu não acho que você pode separar, não dá para separar, claro que não dá para comparar o Hamas com a Rússia, não é isso. Mas o Hamas não é o Hamas é o Hamas, é o Hezbollah, é os Houthis, são as milícias no Iraque, na Síria, é o Irã, é o eixo da resistência, que não é o eixo das ditaduras, e o eixo da resistência, junto com o Irã, faz parte do eixo das ditaduras, e a Rússia já não é mais a Rússia sozinha, ela é a Coreia do Norte. Essas coisas, elas estão todas conectadas. Você não pode tratar elas mais em separado. Isso é uma falta de compreensão do que está acontecendo no mundo. Eu estou falando isso há muitos anos. E as pessoas achavam que eu estava vivendo num sonho. Hoje elas já não acham mais, porque todos os dias está acontecendo há alguns anos uma coisa atrás da outra e a gente está vendo para onde nós estamos caminhando. E mesmo assim as pessoas ainda não conseguiram conectar todos os pontos, mas é evidente que se você der espaço para a Rússia, para a China, eles vão ocupar esse espaço. Porque o que eles querem é ocupar esse espaço. O único jeito de você contê-los não é dar espaço para eles. É contrapor eles. É dificultar o caminho deles. Dificultar o caminho deles é ser duro. Ser duro é falar assim, olha, você não vai conquistar o que você quer. O que não está acontecendo, né, professor?
Os Estados Unidos tá facilitando. Agora sim, a gente vê que a Rússia tá ganhando a guerra. Até ia te perguntar isso. Pelo que você falou, já entendi que a Rússia tá ganhando. Tá. E a tendência, então, é que acabe uma vitória da Rússia. Porque vai chegar, pelo que eu tô entendendo, a Ucrânia não vai conseguir se defender por muito tempo. Sem uma ajuda dos Estados Unidos. Provável. Se o Trump realmente abandonar a Ucrânia, não entregar mais armas, forçar ela a fazer um acordo. Você acha que a guerra acaba em 2025? Se pudesse fazer uma aposta? Eu acho que existem tendências para esfriar, mas isso não é a resolução, não é a solução do conflito. O conflito nem sequer começou em 2022. As pessoas não entendem esses movimentos. Elas só entendem quando vira notícia e aí elas se tornam especialistas em geopolítica naquela hora. E a notícia para as pessoas começou em 2022. Mas a Rússia não começou a atacar a Ucrânia em 2022. Ela começou em 2014. Ela capturou a Crimeia em 2014. Então essa guerra já tem 10 anos. Ela não tem 2 anos. Ela já tem 10. Quando você começa a entender o que está acontecendo, um simples cessar-fogo, um suposto acordo de paz, ele não será suficiente, no meu entendimento, para resolver o problema. Você vai jogar o problema para baixo do tapete e vai fingir que ele foi resolvido para você marcar um ponto político, eleitoreiro, retórico, e não para você resolver um problema sério. E a gente tem infinitos exemplos como esse. A Angela Merkel na Alemanha, quando ela desligou as usinas nucleares e construiu um gasoduto para conectar a Rússia com a Alemanha. Desligou a usina nuclear, a população ficou feliz da vida, porque os alemães são super ambientalistas, têm pavor de energia atômica, e aí satisfez todo mundo. Super populista esse movimento. Geopoliticamente, uma catástrofe absoluta. Anos depois, a Alemanha era totalmente dependente da Rússia, e a Rússia foi lá, invadiu a Ucrânia, e a Alemanha se viu numa situação terrível. E ainda está numa situação de dificuldade energética, lidando com essa transformação que precisou acontecer. A população ficou feliz com aquele movimento? Ficou. A população vai ficar feliz com a suposta cravada, lacrada, de que eu acabei com a guerra da Ucrânia? Ficará. A guerra da Ucrânia vai acabar em definitivo? Duvido. Se você der o território inteiro ucraniano para a Rússia não vai parar na Ucrânia. Vai querer outro país daqui a pouco. Isso. Se você não der o território inteiro, ela também não vai ficar satisfeita. Porque ela vai querer o território inteiro. Então, daqui a algum tempo, pode ser que seja daqui 4 anos, quando o Trump não estiver mais lá. Aí as pessoas vão dizer, tá vendo? O Trump fez a paz, agora a Rússia só invadiu porque o Trump não tá mais lá. Não. Porque ela fez uma pausa estratégica, se armou, se recuperou. O Putin continuou sendo Putin, porque ele não transmutou e virou um outro ser no meio do caminho. E ele só continuou com o projeto dele mais pra frente. O que é mais provável de acontecer é isso. O que deveria ser feito para resolver o problema é você ganhar e vencer. Uma derrota da Rússia na Ucrânia, as chances do Putin sobreviver no poder são pequenas. Se ele perder a guerra da Ucrânia, ele vai ser percebido internamente como um líder fraco. O número de aliados dele podem começar a debandar. A articulação para um golpe interno pode crescer. Ele não vai conseguir mais convencer as pessoas de coisas tão simples. Você resolve o problema. O ponto é, o Ocidente, os americanos estão querendo resolver os problemas? Ou não? Eles são fracos demais para lidar com problemas. Claro que uma guerra é um problema. Mas a guerra não acontece porque você quer. Ela se apresenta quando sua casa está cercada com um monte de gente armada. Aí você fala assim, não, eu não quero guerra. Então entrega a sua casa. Não, eu quero defender minha casa. Bom, então pega as armas porque está na hora de você lutar. E é isso que está acontecendo no mundo. O eixo das ditaduras está cercando o mundo e falando assim, eu quero o que eu quero. E vamos testar. Ninguém vai se opor? Deixa eu pegar seu quintal primeiro. Deixa eu pegar o carro da Carol. Deixa eu pegar um negocinho aqui, um ali. Vamos ver como é que todo mundo reage. E se ninguém fizer nada, eles vão falar,
Peguei Continua. pouco, deixa eu pegar mais. E assim a gente vai caminhando. Esse processo é inevitável, a não ser que você rompa. Só tem dois jeitos de romper. Ou você faz um lado colapsar, ou ele colapsa sozinho, ou você faz ele colapsar. Tipo, ou você vence ele, ou ele vai ter que colapsar sozinho. Mas você acha que tem alguma chance da Ucrânia ganhar da Rússia? Se o Ocidente desse os meios, acho que tem todas as chances. Porque o moral e a razão pelo qual os ucranianos estão lutando é muito mais sólida e forte do que a razão pelas quais os russos estão lutando. Tanto é que a guerra já vem se arrastando há muitos anos, né? O que esperavam que ia acabar em semanas. Isso porque a Rússia é muito maior, muito mais forte. rica, muito mais poderosa do que a Ucrânia. Como que ela aguentou? Por essas razões. Se você der os meios para os ucranianos lutarem, o apoio que eles precisam, eu entendo que eles têm toda a chance de vencer. Agora, esse apoio não vem muito porque o Putin toda semana aparece blefando com a questão do uso de armas nucleares. Eu acho que eu até li uma matéria falando que a Rússia chegou a fazer o lançamento de alguns foguetes com capacidade nuclear. Os ICBMs que eu falei, Sim, aqueles que eu falei no começo. só da usar a conversa. carcaça, né? São os mesmos foguetes. É um foguete que é um foguete, como se fosse um foguete espacial que carrega vários mísseis dentro dele. E ele sai da órbita da Terra e volta e os foguetes saem de dentro, os mísseis saem de dentro do foguete. E cada míssil tem uma ogiva nuclear. E eles fizeram esses exercícios a fim de... Mostrar que essa arma, lembrar todo mundo que essa arma existe. Claramente, ele faz isso para assustar o Ocidente. E o Ocidente, como está dividido, como perdeu o estômago para lutar pelas coisas, abaixa a cabeça e fica morrendo de medo. Enquanto você responde para um bully, Putin é um bully, né? Faz bullying. Como que você responde para um bully? Se você abaixa a cabeça, o que o bully faz? Ele vai pisar em Continua. você. Ele continua fazendo bullying. Sim. Como é que você faz o bully parar? Você tem que se opor a ele, né? Isso, você tem que confrontar ele. Você fala, mas você vai confrontar o Putin? O Putin, ele não é um ayatollah fundamentalista suicida. Ele não vai iniciar uma guerra atômica se ele for morrer. Ele não vai fazer isso. Ele só blefa e testa a falta de coragem e de estômago dos outros, do outro lado. Então, é isso que ele faz. E tudo bem, o outro lado não consegue reagir, e aí a gente fica desse jeito. Ele ameaçar é um movimento esperado. Como que os Estados Unidos contrapôs a União Soviética na Guerra Fria? Quando a União Soviética dizia que tinha bombas atômicas, construía 10 bombas, os Estados Unidos ia lá e construía 12. E aí a União Soviética tinha que construir mais 2. Só que aí ela não construía só mais 2, ela construía mais 10. Aí os Estados Unidos ia lá e construía mais 10. Aí os Estados Unidos virava e falava assim, bom, agora eu tô preparado para lançar essa bomba do espaço. Sei lá, enfim, N coisas iam sendo feitas para confrontar aquele movimento. E não virar e falar assim, nossa, ele construiu mais 2 bombas, então eu não vou fazer nada. Deixa tomar a Ucrânia e dane-se, né? E como é que os aliados enxergam isso, né, professor? Então, os aliados sofrem do mesmo problema. Não, os outros que estão em situação de perigo, olham para isso com extremo desespero. Agora, os europeus se comportam pior que os americanos. Porque se você somar Reino Unido, França e Alemanha, juntos de tudo que eles deram para a Ucrânia, é muito menos do que os Estados Unidos deu. Os 3 juntos. Uhum. Então, os europeus não estão fazendo o que eles deveriam fazer, que para eles é muito mais grave e imediato, porque eles são o próximo da linha. Sim, estão muito próximos ali, né? Fronteira terrestre, eles são os próximos países. E a maioria dos europeus não quer fazer nada. E aí isso tem a ver com democracia, tem a ver com as pessoas não acreditarem em guerra, acharem que elas vivem num mundo de Alice. Ah, não quero guerra. Tá bom, você não quer guerra, mas você tem um bully na sala. Sim. O que você vai fazer com ele? Guerra, né? E aí? Você vai ficar fingindo que ele não tá fazendo o que ele tá fazendo?
Então espera, porque uma hora ele vai chegar a sua vez. Ele vai fazer bullying com todo mundo e vai chegar a sua hora dele fazer com você. E aí talvez você acorde e fale, pô, mas a gente tinha que ter feito alguma coisa contra esse cara. Ah, sério? Agora que acabou tudo, né? É, tipo, tá tarde demais, né? Você demorou demais pra fazer alguma coisa. E a Europa também não quer fazer isso. E não quer fazer isso por essas razões, em parte. Porque a população não quer. A população europeia não quer que se gaste com defesa. O discurso político americano é de não vamos gastar fora do nosso país. Essa guerra não é nossa. Isso é um pensamento ridículo. Os Estados Unidos só é a superpotência que é porque ele comanda, lidera e domina o mundo. Se os Estados Unidos não for a força maior do mundo, ele não vai ser a economia que ele é. Ele não vai ser a moeda internacional, ele não vai ser nada do que ele é. Exatamente. E aí ele não vai ser os Estados Unidos. Aí ele pode ser o Brasil. O Brasil é o Brasil porque o Brasil não tem esse poder. E os outros países não são os Estados Unidos porque não têm esse poder, porque não estão nessa posição. Essa posição, ela não vem separada do que acontece no mundo. Essa posição, em grande medida, é um produto de você estar presente, ocupando um espaço de liderança e de comando do mundo. Se você, americano, acha que isso não é importante, você não entendeu nada de como o mundo está funcionando. Não é de hoje, é de sempre. Você não entendeu o que faz nações se tornarem grandiosas, o que faz a sua civilização se sobrepor, o que faz você ter prosperidade, abundância, riqueza, desenvolvimento, tecnologia, avanço. É você estar na frente comandando todo mundo. E para estar na frente comandando, você precisa ter estômago e estar preparado para defender essas posições. Se você não quiser defender, alguém vai querer e vai ocupar o seu lugar. E a China e a Rússia e o Irã e a Coreia do Norte e a Venezuela estão babando para ocupar esse lugar. Na verdade, o que eles querem é destronar quem está lá e sentarem nesse trono. Claro que, para isso acontecer, o outro lado tem que ficar pacato, passivo e falar, não, essa briga não é minha. E eu não tenho nada a ver com isso, eu quero me isolar e ficar fechado em casa. Não, tá pegando fogo na vizinhança inteira. Ah, não, mas eu tô dentro de casa, não tá pegando fogo aqui dentro. Mas você não entendeu que o fogo se alastra? Você entendeu que o fogo vai chegar aqui na sua casa? Você é o próximo, né? Isso.